Call of Duty, Counter-Strike, Valorant, Free Fire, Fortnite, Dota, League of Legends, Arena of Valor. Você sabe o que todos esses têm em comum? Eles têm em comum que são jogos online. E todos eles têm milhares de players jogando simultaneamente. Então hoje aqui comigo você vai conferir completo um vídeo com todos os termos que você pode usar durante esses jogos. Bot é uma forma simplificada do termo em inglês robot. O uso mais comum desse artifício são os personagens controlados pelo computador em um jogo multiplayer, ou seja, pela falta de jogadores para fechar uma partida ou para o uso em modos de treinamento em games de tiro ou de luta. BRB, Be Right Back, em tradução literal, significa já volto. Pode-se dizer que é uma variante do AFK. Buff, termo que indica que aspectos positivos foram atribuídos a algo ou alguém, e quando o personagem recebe melhorias que os deixam mais forte, rápido e eficiente em relação à situação anterior, ou seja, por meio de habilidades dentro do próprio jogo, como usar uma magia em um RPG, ou via atualizações, como nos jogos de luta. O efeito inverso é chamado de debuff ou nerf. No Brasil, geralmente usamos o termo como um verbo, bufar. Por exemplo, o Ryu ficou muito bufado depois dessa última atualização. Bug é o termo geralmente usado para dizer que o jogo tem defeito. No Brasil, é comum dizer que quando o game tem algum erro, ele está bugado. Por exemplo, esse jogo está bugado demais. Build é a coleção de equipamentos ou habilidades que determinam as principais características de um personagem. É comumente usada nos jogos do gênero MOBA, em que os jogadores criam a build do personagem, que são usados de acordo com situações na partida. Exemplo, essa build é ótima para a defesa no início da partida. Button mashing, geralmente chamado de esmagar os botões, é o ato de pressionar repetidamente o mesmo botão e executar uma determinada ação num jogo. Como em alguns casos é eficiente, mas outros nem tantos. Button mashing, geralmente chamado de esmagar os botões, é o ato de pressionar repetidamente o mesmo botão e executar uma determinada ação num jogo. Como em alguns casos é eficiente, mas outros nem tantos. Call, a ordem ou comando para a execução de alguma jogada. É comumente usado nos jogos multiplayer online para coordenar a ação em grupo. Exemplo, quando eu der a call, a gente vai cair matando, galera. Camper é o jogador que fica parado no mesmo lugar, esperando sem ajudar o time e aguardando para fazer uma oportunidade eventual para fazer algo de útil no mapa. Por exemplo, é muito comum dizer no jogo League of Legends, por exemplo, que a pessoa está camperando. Char é a forma contraída do termo character, que significa personagem. Exemplo, meu char favorito do Mortal Kombat é o Scorpion. Cheat significa trapaça e é utilizado para obter uma vantagem indevida em um jogo, como
ter invencibilidade ou munição infinita. O indivíduo que faz uso desse artifício é chamado de cheater. Exemplo: seu cheater, vou reportar você. Combo. Uma combinação de eventos em um jogo de luta pode ser uma sequência de golpes. Em um jogo de esporte, pode ser uma sequência de manobras sem errar. Em um jogo de tiro, pode ser o número de vezes que o alvo foi acertado sem que o jogador receba dano. Exemplo: saca só esse combo que eu aprendi a fazer. Comeback. Este termo, comumente usado nos jogos de luta, é quando um jogador consegue dar a volta por cima e vence a partida com uma reviravolta surpreendente. Um dos comebacks mais famosos da história é o chamado Evo Moment. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo e espero que tenha ajudado muito a você que é gamer e sempre joga online. Eu vou fazer ainda uma parte 2 desse vídeo, então vejam bastante e comentem aí o que vocês acharam do vídeo, tá bom? Tem muito vocabulário de jogo e eu preciso trazer mais para vocês. Não se esqueçam de se inscrever, ativar o sininho de notificação e ficar sempre vendo os meus conteúdos. Eu vou postar sempre coisas legais aqui para vocês. Me ajudem aí nessa que eu ajudo vocês também. Um abraço e fiquem bem. Tchau, tchau.